pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje temos um tópico muito interessante. Hoje vamos falar sobre o cartel novo Mel. Nós já tínhamos passado sobre este assunto um bocadinho ao de leve, mas entretanto houve aqui algumas novidades em relação a esta situação e nós vamos tentar aprofundar um bocadinho este tópico. Antes de começarmos então aqui o nosso vídeo, que hoje é bastante sumarento, vou-vos pedir aquilo que já tenho pedido sempre. Em primeiro lugar, deixa o like neste vídeo, que ajuda sempre bastante a divulgar o mesmo. Subscreve o canal caso ainda não o sejas, para chegarmos o mais rapidamente possível aos 4.000 subscritores e também para seres notificado sempre e quando eu lançar vídeos aqui desta série, caso tu gostes destes conteúdos. E adicionalmente, caso queiras ajudar o projeto, podes sempre tornar-te um membro, bastante carregar aí no botão de aderir e por apenas 99 cêntimos por mês podes ter acesso a todos os nossos conteúdos de uma forma prioritária. Ou seja, sempre que eu lanço para o YouTube, esses vídeos ficam no cronograma do canal e vão saindo de 2 em 2 dias. Tu terás acesso a todos os vídeos de uma forma imediata, mal eles saiam no canal, e ajudas também aqui esta causa para nós continuarmos aqui a investir e a fazer este trabalho de uma forma mais porreira e com mais qualidade, acima de tudo, que é esse o meu principal objetivo, ok? Portanto, sem perder mais tempo, vamos então começar por falar sobre o caso de hoje. Ora bem, há alguns vídeos atrás eu tinha passado ao de leve por uma decisão da Autoridade da Concorrência que acusava, neste caso, a Mel de cartel, ok? Dizia assim, com todas as letras, nós já vamos ver isso com muita calma, e basicamente essa decisão surge em 2020, um bocadinho porque a Novo decidiu basicamente ter um acordo de clemência, ou seja, decidiu dar-se como culpada e dessa forma ficar ilibada das responsabilidades inerentes àquilo que aconteceu. Ou seja, há uma lei que diz que se tu ou seja, se tu chegares lá e te deres como culpado, tens ali uma espécie de uma clemência que permite que a Autoridade da Concorrência atue sobre ou seja, neste caso a outra entidade, e libante assim de parte dessas consequências, ok? Mas nós já vamos ver tudo isso. Logicamente que isto surgiu numa altura em que não existia Digi no nosso mercado, nós sabíamos que este mercado era tomado pelas principais operadoras, e surge acima de tudo numa fase em que a Novo quis começar a crescer, ou quis começar a sair debaixo das saias da mãe, vamos dizer assim, ok? Portanto, a Novo queria começar a ser um player no mercado significativo, tinha aspirações a tentar atingir 10% da cota de mercado, já era uma operadora com alguns clientes e, portanto, a Mel decidiu chegar lá e pôr um travão. E neste caso mantê-la ou remetê-la neste caso para uma operadora secundária, onde não causasse neste caso problemas às principais e nomeadamente à Mel, ok? Vamos começar pelo princípio, ok? Que é sempre a melhor forma, e vamos começar por perceber quando é que se dá esta separação, ok? Há aqui uma determinada altura em que a vida da Mel, e neste caso da Cabvisão e da ONI, neste caso a Cabvisão, que é hoje, pronto, ainda é hoje a Novo, ou seja, é a antiga denominação para a empresa Novo. Basicamente, a Cabvisão e a ONI eram detidas, neste caso pela Altice do Patrick Draghi, ou seja, que é hoje o dono da Mel, ou seja, o grupo Altice comprou a PT, que é a Mel hoje, e na altura, quando decidiram avançar para isso, vocês até têm aqui esta informação. Eu vou tentar não ser demasiado enfadonho nesta parte, vocês depois terão a oportunidade de estudar isso caso queiram, mas basicamente a venda da Cabvisão e da ONI, que pertenciam ao grupo do Patrick Draghi, tinha sido imposta como condição para que eles pudessem comprar a Altice. Porquê? Uma empresa não pode chegar aqui e de repente é dona de 3 empresas de telecomunicações. Ou seja, neste caso, Bruxelas impôs ao Patrick Draghi: sim senhor, queres comprar a PT, queres ser dono da Mel, que na altura também já big boy dentro deste mercado, top 1, top 2, não sei precisar exatamente, talvez top 1, seguida da nós. E portanto, basicamente, sim senhor, queres comprar, tens que vender aquilo que já tens, porque senão vais formar aí um monopólio, ok? Pronto. Basicamente foi isso que o Patrick Draghi fez, vendeu à Apax France, neste caso ao grupo que pertence à Apax France, que é aqui o Cabo Link, vendeu então a Cabvisão e a ONI, ficando assim livre dessas responsabilidades e já não podendo ser acusado, porque ele tinha em olho o peixe maior, que neste caso era a PT, ok? Tudo certo até aqui.
a compra foi realizada, mas acontece que, portanto, a partir desse momento, as empresas começaram a trabalhar em separado, entre dois, ou seja, a operação separada deu-se em 2016, ok? Portanto, desde abril de 2016 que a Novo e a Altice começaram a trabalhar de uma forma separada, portanto, eram duas empresas completamente diferentes. E depois temos aqui, nessa altura, portanto, estamos a falar de abril, em que há neste caso essa separação, e depois em setembro a Cabvisão então faz um rebranding, ou seja, muda não só sobre o ponto de vista da ideia do seu nome, ok? Vamos fazer um rebranding, vamos criar uma nova marca chamada Novo em setembro, e vem com uma proposta de fazer coisas diferentes. A meu ver, é aqui que as coisas começam a correr mal. Nós depois podemos falar sobre várias questões para a frente, como por exemplo o caso da Eleven Sport, que depois veio agravar ou veio agudizar aqui esta relação, mas só para vocês terem uma noção do que é que se dizia à data. Portanto, a Cabvisão passar-se a chamar Novo, o novo operador de telecomunicações diz querer ser diferente dos outros, tem menos cobertura no país, mas diz querer ser mais transparente e garantir liberdade de escolha. Miguel Vieira Martins, presidente da Novo, que assumiu funções em maio deste ano, explicou em conferência de imprensa, realizada esta terça-feira, que é preciso algo novo, por isso promete aos seus clientes só pagam aquilo que usam. A oferta base vai ser um serviço de internet de 100 megas por 20 euros, com 33 canais de televisão. A partir daqui, quem quiser mais serviço é ir acrescentando, tendo a empresa desenvolvido um simulador na internet e em quiosques presentes na loja para os clientes irem verificando os custos. Pode-se adicionar serviços como o telefone fixo ou móvel ou mais canais, lamentando a empresa não poder disponibilizar ainda canal a canal, mas tem de o fazer em pacotes devido ao modelo de compra de canais. A empresa não tem fidelizações de 2 anos, dando a instalação a quem se comprometa a ficar 1 ano, mas o cliente pode escolher um período de fidelização de apenas 6 meses, acrescentando ao preço 30 euros da instalação do serviço em casa. Nas opções sem fidelização, a instalação custa 50 euros. A Novo garante que não tem contratos com letras pequeninas nem asteriscos. Vocês estão a começar a lembrar-se de alguma coisa? Esta filosofia, esta ideia, este tipo de chavões? Eu não sei, mas a mim parece muito semelhante àquilo que a Digi faz hoje. Por alguma razão a Digi comprou a Novo. E com o novo modelo de negócio, ambiciona alcançar 10% de cota de mercado total dos clientes em 2 anos, altura em que pretende ter um total de 400 mil clientes, o dobro dos atuais. Ok? Miguel Martins diz pretender romper com o status quo. Ok? Bom, vocês já perceberam que a situação está a ficar interessante. Ou seja, percebemos que houve uma mudança no mercado, a PT, neste caso a Mel, vamos falar com os nomes de hoje em dia, a Mel a ser comprada por parte de Patrick Draghi, mudar de mãos, entretanto saltam duas fora das mãos do Patrick Draghi e essa empresa decide começar a ser, neste caso, diferente. Decide começar a ser o jovem rebelde desta tríade que se vinha aqui a criar. Ora bem, estava tudo muito interessante. Estava tudo muito interessante. Mas o que é que acontece? Depois destas conversações, depois destas conversas todas em que a Novo decide fazer e não vamos ter fidelização e vamos vender produto a produto e vamos preocupar-nos em fazer coisas disruptivas e vamos isto e vamos aquilo. Eu, por exemplo, que fui cliente da Novo durante vários anos, até sair agora mais recentemente para a Digi, nunca vi isso acontecer. Ou seja, mantivemos preços nada positivos face à realidade do mercado já da altura. Não houve nada dessa história, portanto, sempre com 2 anos de fidelização. Não existia nada disto de serviço a serviço. Portanto, tudo aquilo que nós víamos, e inclusive um dos objetivos que a Novo tinha na altura era vender pacotes de telemóvel a 5 euros, e nós sabemos que os pacotes de telemóvel da Novo, à data, eram tudo menos incríveis. Estamos a falar de coisas ridículas, de coisas de ter 1 gigabit, ou neste caso 1 gigabyte, para 30 dias. Coisas completamente fora da caixa e, portanto, que faziam da Novo um player completamente irrisório, ok? Mantendo-se apenas na sua zona, onde a Cabvisão sempre teve implantação. Por acaso esta zona onde eu estou é uma delas, e causando então aqui muita estranheza porque é que isto não avançou. Mas a realidade é que a situação se manteve assim.
Pá, e quem estava na Novo, quem queria estar na Novo, quem não queria estar na Novo tinha que ir para uma daquelas 3 operadoras. Eis se não quando, em dezembro de 2020, explode a bomba em que a Autoridade da Concorrência impôs à Mel uma coima de 84 milhões de euros. Eu até vou baixar aqui um bocadinho a minha web para vocês lerem tudo. Okay? Até vou pôr deste lado, talvez. Por cartel com a Novo. E aí vocês começam a perceber. Ok? Aí vocês começam a perceber o que é que aconteceu. Ora bem, mais à frente, eu estou aqui na página da Use Omnibus. Eu acho que é assim que se diz, mas pronto, se não for, vocês corrigem-me. Basicamente, esta é uma associação que visa neste momento, ou seja, para lá daquilo que foi dito pela Autoridade da Concorrência e da indenização, neste caso da multa que a Mel terá que pagar por essas decisões, há depois aqui um segundo processo que é de indenização a quem foi lesado, nomeadamente os clientes da Novo. E, portanto, esta associação de advogados, vamos dizer assim, que representa a causa pública, visa multar a Mel, obrigar a Mel a indemnizar estes clientes por aquilo que causou. Vamos dizer assim, à falta de concorrência. Portanto, isto é um segundo processo, que a Mel neste momento tem mais medo, porque estamos a falar de um potencial de pagamento estratosférico, comparativamente aos milhões que tinham que pagar à Autoridade da Concorrência e que anda em tribunal até hoje. Portanto, aqui fica mais facilmente explicado exatamente o que é que aconteceu. Bom, portanto, quais é que são os comportamentos ilícitos da Novo e da Mel em causa nesta ação? Trata-se de ações de private enforcement do direito da concorrência, integralmente follow-on da infração declarada na decisão da Autoridade da Concorrência de 20 de dezembro de 2019. Nos termos da referida decisão condenatória, a Ré e a Novo celebraram, em 3 de janeiro de 2018, um acordo horizontal restritivo da concorrência, cartel, com todas as letras, que viria a terminar em 28 de novembro de 2018, nos termos do qual A. Da parte da Novo, havia o comprometimento a não oferecer serviços de comunicações móveis fora da área geográfica onde já disponibilizava serviços fixos, incluindo não concorrer com a Mel nas zonas de Lisboa e do Porto e ainda a implementar aumentos de preços e reduções da qualidade na sua oferta conjunta de serviços fixos e móveis, bem como a restringir a sua agressividade concorrencial em matéria de política de preços. Isto era aquilo que a Novo se propunha a fazer. Ok? Lembrando que a Novo, à data, tinha estabelecido um acordo para ser uma operadora móvel virtual, uma MVNO, ok? Para utilizar a infraestrutura móvel da Mel. Portanto, tinha infraestrutura fixa própria, mas utilizava infraestrutura móvel da Mel. Bom, em contrapartida a isto, a Mel comprometeu-se a melhorar as condições contratuais do contrato grossista da MVNO, celebrado com a Novo, aceitando nomeadamente reduzir os preços grossistas praticados, celebrar um acordo de pagamento da dívida da Novo e resolver problemas operacionais no âmbito da execução desse contrato. Ou seja, em troca do partir das asas da Novo, a Mel, muito gentilmente, reduzia o preço grossista dos serviços que estava a oferecer à Novo, neste caso, permitindo-lhe ter ali uma melhor margem, vendendo a um preço mais alto, ou seja, ainda iam comprar mais barato e iam vender mais caro, portanto até iam ter uma margem melhor. Havia aqui algumas dívidas que a Novo tinha, a Novo teve problemas, a Novo e a ONI tinha bastantes dívidas ao grupo Altice, e portanto havia aqui um agilizar desse pagamento, ok? E entretanto resolviam também problemas operacionais no âmbito dessa execução. Ora bem, isto é o que vai de alguma forma desmontar portanto, esta teoria toda de que de alguma forma estas empresas visam procurar concorrência, não é? Portanto, está aqui claro e evidente que de alguma forma, sempre e quando surge alguém a querer fazer alguma coisa diferente, a coisa não corre bem. Inclusive, mais para a frente, vocês vão aqui perceber uma coisa muito interessante, que é
os danos que os consumidores sofreram em resultado das práticas em causa correspondente ao sobrepreço que a prática causou, porque é assim, haviam aquela tríadezinha, não é? Portanto, havia aquela tríade daquelas três operadoras e depois havia a Novo como sendo a low cost. Ora, se a low cost vai subir mais, aproximando-se das outras três, as outras três também podem subir mais um pouco. Porque aquela low cost não está em todo o lado, ok? E mesmo que esteja, não fornece serviço bom, porque entretanto reduz a qualidade, aumenta o preço, o pessoal muda para as outras. E é isso que se chama aqui o tal efeito umbrella, ou seja, durante o período dos efeitos de infração, na oferta destes serviços de telecomunicações no território nacional, não apenas pela REI e pela Novo, mas também pelos outros operadores de telecomunicações, o tal Umbrella Effects. No que respeita aos danos diretos e indiretos, repercussões de custos ou passing on, atualizados para atender à inflação e acrescidos de juros. Ok? Portanto, basicamente, esta empresa, a Use Omnibus, ou neste caso esta associação, vamos dizer assim, estima que o acordo entre a Novo e a Mel causou um sobrepreço de 11% e, no que respeita aos efeitos produzidos entre 20 de novembro e 31 de dezembro de 18, danos correspondentes à harmonização global de 201 milhões, a que acrescem juros de demora e atualizações monetárias, repartidos em 151 milhões de euros de danos diretos ao consumidor e 50 milhões de euros de danos indiretos ao consumidor por repercussão dos preços nas vendas. Ok? No que respeita a esta situação, estima danos no total de 383 milhões de euros, a que acrescem os juros e as atualizações monetárias. Portanto, não estamos a brincar. Okay? E eu acho que aqui fica bastante explícito do que é que está em causa. Ok? Pronto. O que é que neste momento aqui este processo pede? Pede duas coisas muito simples. A primeira, que se declare a infração da Novo e da Mel das normas acima indicadas lesivas dos interesses difusos e coletivos em causa e dos direitos dos consumidores, incluindo a publicação de anúncios em jornais de circulação nacional, e em segundo lugar, que ordena o pagamento de indemnização a todos os consumidores residentes em Portugal afetados nos termos da lei. Ok? E portanto, como é que isto se vai processar? Muito simplesmente. Portanto, o Tribunal vai fixar o montante das indemnizações a serem pagas e vai depositar esse dinheiro num fundo. Depois, o Tribunal vai designar uma entidade responsável por gerir esse fundo. Ok? Fixa depois um prazo para que os consumidores afetados possam pedir a sua parte. Ok? Os consumidores depois vão contactar a entidade que gera o fundo, bem como enviar as provas decididas pelo Tribunal e instruções de pagamento para receberem a sua parte. No final do prazo, legalmente estabelecida, sobrando uma parte de indemnização que não foi solicitada pelos consumidores, o que é que se faz a este dinheiro? Em primeiro lugar, usa-se esse dinheiro para pagar as despesas aqui a esta empresa, ok? E em segundo lugar, o que sobrar disso entrega-se ao Ministério da Justiça como forma de apoiar no acesso ao direito à justiça, incluindo a promoções de ações populares. Portanto, está aqui dito o que é que neste caso se quer fazer com este dinheiro. Claro que este tipo de associações prefere fazer isto desta forma, precisamente a contar com este dinheiro que sobra no final, que vai permitir depois que sobre mais dinheiro do que se fosse uma representação por um custo específico, mas para o consumidor final é absolutamente indiferente, ok? Bom, adicionalmente a esta situação, já houve novidades, portanto, estamos aqui já a andar 2 anos e tal para a frente, e isto, entretanto, vai para o Tribunal da Relação de Lisboa, ok? E o Tribunal da Relação de Lisboa dá aqui uma estocada interessante, ok? À questão da Mel. Portanto, a causa da Mel, de alguma forma, foi aqui um bocado estilhaçada por mais uma instância. Ou seja, lembram-se que já tinha saído uma decisão da Autoridade da Concorrência e, entretanto, o Tribunal da Relação de Lisboa responde ao segundo processo esse que também foi interposto aqui por esta empresa da Use Omnibus. Portanto, basicamente, o Tribunal da Relação de Lisboa olhou para a condenação por cartel que tinha sido colocada em causa, ou neste caso tinha sido colocada pela Autoridade da Concorrência, de 84 milhões de euros, lembram-se, esta decisão aqui, 84 milhões, pega nessa decisão e diz assim, não, realmente a Autoridade da Concorrência excedeu-se, nós vamos reduzir de 84 para 70 milhões. Só que essa não é a parte importante. A parte importante é que, contudo, improcedente o recurso apresentado pela empresa da decisão do Tribunal da Concorrência. Ou seja, isto basicamente em juridiquês, traduzindo isto para linguagem normal, diz o seguinte: relativamente à indenização
dos 84, descemos para os 70 porque acreditamos que está muito acima daquilo que é o praticado, mas rejeitamos a alteração que vocês queriam fazer, ou neste caso, continuamos a dar razão à primeira decisão, ou seja, condenando uma vez mais a Mel pelas práticas de cartel com a Novo. E esta é uma situação que, entretanto, vem colocar em causa, pois aqui está toda a explicação mais uma vez, e isso vai novamente reforçar precisamente o processo da Use Omnibus, que entretanto é posto um bocado, ou seja, é posto subsequentemente a isto, ok? Estamos a falar que é entregue a outubro de 23, esta decisão foi colocada em fevereiro de 23, portanto, vamos lá recapitular. Em 2020, a Autoridade da Concorrência emite aquela multa contra a Mel, entretanto, em 23, o Tribunal, ou seja, a Mel recorreu, logicamente, entretanto, em 23, o Tribunal da Relação de Lisboa pega e diz, não senhor, vamos reduzir esse valor, realmente está excessivo, de 84 para 70, mas os senhores têm razão naquilo que vos acusaram, portanto, nós dizemos na mesma que sim senhor, houve a prática do cartel naquelas condições assim, 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 assim. Nisto, fevereiro, dezembro do mesmo ano, aí os Omnibus surge e diz assim, meus amigos, há aqui um processo da Autoridade da Concorrência que já foi confirmado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Portanto, meus caros amigos, acho que não há aqui mais dúvidas sobre esta situação. Estamos escudados pelo regulador, estamos escudados pelo Tribunal da Relação de Lisboa, o processo existe, as evidências estão lá e, portanto, meus caros amigos, vamos avançar com o processo de indemnização a quem foi lesado. Muito bem. Avançando a esta situação, uma vez mais, não é? Portanto, agora já em 2025, portanto, 24 de dezembro, a Mel voltou a recorrer da decisão do Tribunal de Relação de Lisboa. Ok? Colocando um recurso. Só que mais uma vez perdeu. Só que qual é que foi a causa da Mel aqui? A Mel aqui diz que a decisão sobre a qual, ou seja, aquilo que a Autoridade da Concorrência utilizou para fundamentar e sustentar, neste caso, o processo que visava, ou que tinha como objetivo condenar a Mel por este caso, utilizou e-mails internos referenciados na decisão da autoridade. Ou seja, neste caso, e-mails referenciados lá nessa decisão tinham sido apreendidos de forma ilegal e, por isso, deveriam ser tratados como confidenciais, impedindo assim o seu uso na reclamação de indenização da Use Omnibus. Ou seja, o Tribunal rejeitou totalmente este argumento. Ou seja, tinha como objetivo recorrer, ok? Desta decisão, dizendo que a Use Omnibus não podia, neste caso, utilizar esses e-mails que inicialmente tinham sido ilegalmente apreendidos, ok? Sendo que a decisão é totalmente desmontada. Porquê? Porque diz o Tribunal, ou seja, a Mel argumentou aqui que os e-mails internos referenciados tinham sido apreendidos de forma ilegal e por isso deviam ser tratados como confidenciais, e eu já estou aqui a partir a casa toda. Entretanto, e portanto, impedindo assim o uso da Use Omnibus desses e-mails, entretanto, o Tribunal diz que não. Diz que esta associação simplesmente se baseou em informações públicas disponíveis e já divulgadas na decisão da Autoridade da Concorrência. E notou que a Mel não forneceu qualquer justificação concreta para a confidencialidade. Ok? Crucialmente, o Tribunal foi mais longe, afirmando que informações sensíveis partilhadas ilegalmente com concorrentes não podem ser consideradas confidenciais, pois foram divulgadas sem proteger o seu segredo e como parte da própria conduta ilícita. Ou seja, a própria Mel já tinha feito merda ao partilhar informações sensíveis com concorrentes. E agora vem dizer que os outros é que fizeram merda porque, entretanto, estão a utilizar e-mails onde eles tinham feito merda para os atacar. Bom, vocês já perceberam que este processo ainda vai correr aqui um bocado de tinta. Ou seja, isto são duas esferas. A esfera da Autoridade da Concorrência e a multa que a Mel vai ter que pagar, e a esfera desta ação popular que vai fazer com que a Mel vá ter que desembolsar uns milhões sérios para a indenização deste processo todo. Como eu vos tinha dito, só para que fique claro, neste caso, este tipo de associações, e que nós temos que agradecer por elas existirem, elas não existem por pro bono, ok? O objetivo delas é defender a causa de muita gente, mas ao mesmo tempo também esperam ser ressarcidos. E esperam ser ressarcidos precisamente, e eu escolhi aqui, neste caso, na altura, a notícia que avança, portanto, este processo, com um impacto sensivelmente 383 milhões, já falámos sobre isso. Basicamente, este mecanismo, escreve o jornal, capta a atração de fundos e de advogados
porque uma percentagem de consumidores acaba por não reclamar o que tem a receber, o que resulta numa maior remuneração para a organização. Ou seja, basicamente, os objetivos destes processos, no final de tudo, é criar um fundo onde a Mel vai ser condenada a transferir para lá o dinheiro e depois, como eu vos disse anteriormente, o tribunal vai designar o que papéis é que precisa para que cada pessoa submeta o seu pedido de indenização, blá, 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 blá. Esses pedidos vão sendo processados, as pessoas vão sendo indenizadas daquele fundo, mas no final sobra sempre dinheiro nestas causas, porque há sempre pessoas que não têm conhecimentos, há sempre pessoas que não estão para se chatear, aquelas conversas todas, e entretanto sobra dinheiro. E é com esse dinheiro que depois estas organizações, como a os Omnibus, vão de alguma forma ser ressarcidas com os seus honorários, com as suas despesas, com essas coisas todas, portanto tem sempre benefício, e nós também. Portanto, o que é que eu espero aqui para os próximos anos? Portanto, é assim, nós sabemos que os tribunais em Portugal são entidades absolutamente vagarosas, não é? Portanto, estamos a falar aqui de entidades que processam tudo de uma forma muito lenta, mas, acima de tudo, neste momento, consegue-se perceber que, em princípio, este processo vai em bom caminho. Já se percebeu que ao longo, peço desculpa que eu estava só aqui a mudar a luminosidade para que vocês não me estivessem a ver aqui tão escuro. Portanto, já se percebeu que a Mel está em maus lençóis, percebeu-se que está tudo escrito preto no branco, e eu espero acima de tudo que este processo seja levado até às últimas consequências com um objetivo, que é dissuadir toda e qualquer empresa que neste momento tenha interesse em fazer coisas parecidas ou que tivesse feito ou o que seja, ok? O mercado das concorrências, o mercado, seja aquele que for, tem que ter concorrência livre. Tudo o que não for essa concorrência livre vai prejudicar o consumidor de uma forma muito séria. E o mercado das telecomunicações em Portugal habituou-se mal. E nós vemos isso agora com a entrada da Digi, em que estão todos ai, o que é que vai acontecer? Portanto, vamos ver como é que isto avança. Estou extremamente feliz que isto esteja a ir pelo local certo, esteja a ir pelas vias certas. Fico muito contente que a Digi tenha comprado a Novo, porque vocês percebem que já em 2016 a Novo tinha ideias muito semelhantes àquelas que quase 10 anos depois a Digi veio efetivamente implementar com essa parceria estratégica com o Novo. E portanto, como antigo cliente da Novo, sinto-me muito contente por perceber que a Mel vai ser responsabilizada por aquilo que tentou fazer e que conseguiu fazer e que lesou quem estava na Novo e, por sua vez, todos os outros clientes, porque de alguma forma viram os seus contratos a serem aumentados por causa desta questão, viram sensivelmente 11% de aumento, e nós hoje em dia ficamos extremamente contentes com uma redução de 4% com a entrada da Digi no mercado das telecom, sendo que ali, só por causa daquele contrato, estima-se um valor de mais 11% de montante. Portanto, não é brincadeira. Meus caros amigos, digam nos comentários o que é que vocês acham. Continuaremos a acompanhar este caso ao longo dos próximos tempos. E se tiverem aqui mais algumas informações que queiram acrescentar, digam nos comentários. Caso tenha existido aqui alguma imprecisão, também podem sempre corrigir. E eu ficaria a aguardar com as vossas contribuições no chat, ok? Muito obrigado e vemo-nos no próximo Viciado Comenta.